Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, ovelha. Meu nome é Luan da Roça. Sim, eu sou da roça. Ó, no quadro, os meus objetivos de hoje, por que ler ficção especificamente e o que configura literatura? O que é literatura, o que é um texto normal, bibibi, bobobó. Eu gravei um vídeo hoje pro Instagram, eu vou eventualmente linkar no link do canal, sobre, essencialmente, o que é um texto. O que configura um texto? Vamos começar por isso. Essencialmente é um enunciado completo, assim. Então pode ser falado, pode ser escrito, pode ser sinalizado, gesticulado de alguma forma, por exemplo, usando Libras. É uma língua, certo? Deixa eu baixar o volume. É uma língua, todavia, é uma língua de sinais. Por isso, Libra, língua brasileira de sinais. Libras, por isso Libras, tá? Uma sigla. E aí o que acontece? Eu posso, por exemplo, ter uma placa que tem um círculo vermelho e numa diagonal, uma faixa vermelha, um cigarro atrás, e eu sei que o que isso significa? Que não é para eu fumar naquele ambiente, certo? Agora, digamos que tem isso dentro de uma sala de aula. Vai ser um pouquinho estranho, não vai? Então a gente tem que o texto depende um pouco do contexto. Lembra que eu estava falando? Quem viu o vídeo, né? Quem não viu não tem problema. Mas quem viu o vídeo, eu falando o primeiro vídeo de literatura do Minecraft, vai lembrar que eu falei um pouquinho do contexto. Então, dependendo do autor que produziu, como é que é a identidade do autor, como ele se identifica, tanto como ele pode ser identificado, certo? Então, por exemplo, tem algumas características objetivas e tem algumas características que só ele pode delimitar. Então, por exemplo, querendo ou não, um autor é muito influenciado, por exemplo, pelo contexto em que ele vive. Então, essa é uma das coisas que vai analisar a crítica sociológica, a crítica literária sociológica, por exemplo. Vai analisar o contexto em que uma pessoa vive, vai analisar como que isso influenciou essa pessoa, sabe? Será que eu mato essa ovelha? É que não tem pedra por aqui. Eu vou poupar a vida dessa ovelha. Coitadinha. Será que eu mato? Não tem mais ovelha por aqui? Então não vou matar não. Porque senão seria um desperdício. Mas, todavia, se a gente leva em conta o contexto em que um texto... O contexto em que um texto é bom, né? Mas o contexto daquele texto, a gente vai ter um texto diferente, essencialmente. Por quê? Porque o texto não é meramente o que eu digo, mas parte do texto é a interpretação que um texto pode ter, certo? Então, por exemplo, quando eu digo no domingo, que é um dia que normalmente não se tem aula, às vezes não se trabalha e tudo mais, quando eu digo no domingo que horas começa a aula, vai ser estranho. Agora, vamos dizer que a pessoa me dá o benefício da dúvida e interpreta. Tá, ela tá falando para amanhã. Se eu falo numa segunda-feira, ela tá falando, ok, imediato, uma resposta de imediato. No domingo é para amanhã. Então já foi interpretado de uma forma diferente, já é um texto diferente, puramente pelo contexto em que ele está localizado, em que ele está ambientado, certo? E aí o que isso vai importar para a literatura? Primeiro, o que é literatura, essencialmente? A gente vai ter que literatura vai ser vamos dizer assim, ao invés de falar em literatura, falar em texto literário, que é mais fácil de entender. Se o texto vai ser essa unidade linguística, vamos dizer, dotada de sentido completo, ou seja, a gente fala de um signo linguístico, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, o signo linguístico vai ser uma unidade linguística de sentido, só que não tem sentido completo, assim, no sentido de que ele não tem um início, meio e um fim. Ele começa e acaba em si só. O texto, todavia, vai ser normalmente uma união de diferentes signos linguísticos. Exceções. Por exemplo, uma frase pode ser um texto, correto? E uma palavra pode ser uma frase. Ou seja, se eu falo socorro apenas, eu vou ter um texto. Por quê? Porque está passando uma mensagem específica. Primeiro, tem uma pessoa que fala, tem uma pessoa que ouve. Ok, então já é um ato de comunicação. Este ato de comunicação vai
precisar ser dotado de 3 unidades especificamente. Especificamente é boa, né? Especificamente. A gente vai ter que ter uma unidade sociocomunicativa, então o ambiente, o contexto propriamente dito daquele texto. A gente vai ter que ter uma questão das ideias, que vai ser a coerência, e uma questão da estrutura linguística, que vai ser a coesão. E a ideia e a linguagem, e eu vou mostrar isso para vocês já já, elas andam juntas. Por quê? Imagine o seguinte, como é que eu vou falar essas coisas que eu estou falando sem linguagem? E como é que eu vou pensar essas coisas na minha cabeça sem pensar em forma de linguagem? Tentem pensar sem linguagem. Alguma forma de linguagem vai ter. Por quê? Porque vocês estão se comunicando. Mesmo que dentro de vocês estão se comunicando consigo mesmos. Entendeu? Então eu posso fazer um monólogo, por exemplo. Se eu fizer um monólogo, essencialmente vai ser um diálogo e é isso aí. Então a gente pressupõe que tem um eu e tem um tu. Mesmo que o tu seja tu mesmo. Certo? Então, num ambiente, num evento de comunicação, uma enunciação, a gente vai ter duas pessoas, eu e tu, mesmo que o tu seja tu mesmo, certo? Então, quando tu tá falando sozinho, tu tá falando como se tivesse outra pessoa, e tu tá se pondo como outra pessoa ao mesmo tempo, certo? Mas eu não quero complicar nessa situação, tá? Já vai ficar de noite, meu Deus, cara. Vou fazer uma picaretinha, que não adianta, gravar pelo PC é muito mais tranquilo. Colocar aqui. Tá, tira isso aqui daqui. Beleza. Começar uma mão, ainda não. Todavia, a questão é... Isso é um texto, tá? Um texto é ali aquele todo comunicativo, vamos dizer. Então, se eu tenho um início e um fim, não vou dizer meio, porque às vezes o meio parece muito desenvolvido, mas se tem um início e tem um fim, pode ser compreendido por si só. Por exemplo, se eu falo árvore, tem muita coisa que eu posso dizer ainda. A árvore não sei o que, a árvore não sei o que lá, cortaram a árvore. Tem muita coisa que eu posso adicionar a esse signo linguístico. Então vamos dizer que o signo linguístico é a palavra, por exemplo. É a forma mais fácil de conceber e normalmente quando dou exemplo de signo linguístico é uma palavra, certo? Um vocábulo que a gente pode falar. Então, se tu tem uma palavra específica que normalmente não pede mais coisas para ser completamente compreendida, por exemplo, eu não preciso falar socorro mais alguma coisa. O socorro, pense assim, ele é propositalmente mais curto para que seja uma enunciação mais curta mesmo. Oh, meu Deus. Por quê? Porque eu preciso comunicar isso o mais rápido possível. Então, eu estou comunicando uma coisa específica em uma só palavra. Estou comunicando, eu preciso de ajuda em uma palavra só. Eu preciso de ajuda, alguém precisa de ajuda, certo? E essas coisas fazem parte. A pessoa que produz o texto, e a pessoa que interpreta o texto. Então são duas partes numa enunciação. Se o texto não pode ser corretamente compreendido, acaba que não importa se tu fez o teu texto com toda a beleza que tu quis, não importa, gente. Não importa, porque o teu texto tem de ser compreendido. Então não adianta eu chegar num bar e começar a falar, tipo, oh meu Deus, estou me deleitando com esta cervejinha, com este suco de cevada. Não adianta, gente. Não posso me comunicar dessa forma num bar, sabe? Porque não é o que se espera, não é o contexto adequado para aquilo. Sabe, claro que essas coisas, assim como a língua, são arbitrárias, né? Mas não precisamos chegar nesse ponto porque eu não quero parecer o rei da arbitrariedade. É que como a língua... Bom, não vou nem dar o mérito de ficar falando sobre esses negócios. Eu sei que eu preciso pegar mais carvão, mas eu não tô afim agora. Tá? Mas, falando em texto, isso que é texto, tá? É um todo comunicativo. O que é um texto literário? O que difere, essencialmente, um texto de um texto literário é que o texto literário tem uma característica muito importante, que é a literariedade. Literariedade, certo? Isso que compõe um texto literário. Quando a gente fala em literatura, normalmente a gente se refere à ficção, certo? Todavia não é necessariamente o que significa, tá? Mas vamos tomar aqui, nesse momento, literatura especialmente como ficção, tá? Beleza. Acho que eu não preciso de mais madeira não, mas eu vou pegar igual. Então,
O que é literatura, por exemplo? A gente tem um desenvolvimento ali do latim, etimológico, histórico e tal. A gente tem um desenvolvimento da palavra liber, certo? Então, literatura e litera, por exemplo, que é letra. Liber é livro e litera é letra, certo? Então, são raízes próximas, beleza? Então, literatura seria essencialmente a arte da letra. Vamos dizer, a arte da palavra, assim, de certa forma. Então, o uso artístico da palavra é o que define o que é literariedade. O que isso significa essencialmente? Eu estou meio preso aqui, vou ser sincero. O que isso significa essencialmente? Vamos dizer o seguinte, que qualquer uso, assim, meio não esperado, inusitado ou não convencional, sabe? Seria um uso literário, essencialmente, uma característica da literariedade. Então, por exemplo, eu posso dizer qualquer coisa de uma forma literária, querendo ou não, que aí seria o que a gente chama de linguagem poética. A linguagem que a gente usa no dia a dia, seja coloquial, seja formal, não importa muito, vai ser uma linguagem prosaica. Essa que é a diferença essencialmente. Então tem linguagem poética e linguagem prosaica, certo? O que isso significa? Vamos dizer o seguinte. O céu, vamos fingir que está de dia, né? O céu é azul. Ele também é azulado mesmo. O céu é azul. Ok, falei, pronto, passei a informação. A linguagem prosaica é bem informativa, eu passo do jeito que eu quero. Agora, se eu falo o céu é azul, o céu é azul como os olhos do mar. Faz nenhum sentido o que eu estou falando, né? Mas é literário, gente. Por quê? Porque eu estou falando aquela coisa de uma forma diferente. Então, literatura é sobre a forma que tu fala uma coisa. Certo? Então, tu pode falar qualquer coisa de uma forma literária, essencialmente. Olha os lobos indo atrás da ovelha, cara. Não quero ver isso. Tá. Mas, essencialmente, é isso, gente. É tipo... E aí que tá a grande importância da literatura. Sabe quando não tá caindo a ficha para uma pessoa e ela não tá conseguindo entender o negócio? Às vezes, de uma forma literária, de uma forma não direta, não linear, vai ser muito mais fácil essa pessoa entender. Certo? Então, por exemplo, às vezes é muito mais eficiente. Por exemplo, tu pega um trabalhador, um operário ali, ao invés de tu dar uma obra política, alguma coisa para essa pessoa, um manifesto, princípios básicos, ou tu dá, sei lá, qualquer coisa assim. Eu estou dizendo porque é o contexto em que essa obra estava, tá? Ok? Não estou fazendo propaganda de nada. Mas a questão essencialmente vai ser que, às vezes, não sei se está aqui, acho que não está. Dá uma metamorfose de Franz Kafka para essa pessoa. Entendeu? Às vezes essa pessoa vai entender muito melhor. Porque às vezes, vamos dizer assim, é como se a literatura também tem uma coisa muito legal nela, que ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. Um texto mais informativo, direto, ele não tem muitas formas que ele pode ser interpretado. Às vezes, tipo, tu disse que uma coisa tem duplo sentido, por exemplo, que ele não está necessariamente coeso ou coerente, enfim. Mas a literatura ela é propositalmente algo que normalmente não vai ser interpretado de uma forma só, certo? Então ele vai ter mais espaço para interpretação e muitas vezes é como se ele cobrisse mais espaço até de certa forma, porque quando tu tem mais interpretações, lembrando, o texto não é só a pessoa que produziu formalmente ali o texto que participa desse texto, certo? Porque as pessoas que estão interpretando o texto também estão participando de alguma forma desse texto. Ok? Tem que fazer uma casinha. Coitado, essa ovelha ficou sozinha. Mas, vida que segue. E aí, o que acontece? Opa, uma travada boa. Mas aí... Então, a gente tem essas características de que ele pode ser... Ele é muito amplo. Ele pode ser coisa pouca, assim, mas ele pode ser interpretado de várias formas diferentes. Meu Deus, que deu uma travada legal, né? Mas... essa questão das amplas possibilidades de interpretação, amplas possibilidades de produção, tu não tá se restringindo a um modelo específico de linguagem, sabe, que é mais direto, mais informativo, sabe, tem todos os gêneros textuais possíveis,
Tem gêneros literários que daí é outra coisa, que vai se encaixar naquele sim, mas de formas diferentes. Então, gênero textual, por exemplo, a gente tá falando, tipo, narra... Não. Não, a gente tá falando, por exemplo, quando a gente está falando em gêneros específicos, assim, uma carta para alguém é um gênero. Gente, é impressionante como essas coisas somem, absolutamente somem da minha cabeça quando eu preciso falar sobre elas. Mas, por exemplo, tu tem gênero sinopse, por exemplo. Gênero sinopse que é um resumo, tal. Tem limitações. Agora, o gênero sinopse, como é que eu interpreto, por exemplo? É como se o gênero textual ele fosse mais uma... Vamos dizer assim, o gênero sinopse é uma restrição. Se não tem tal coisa, ou se faz tal coisa, já não é gênero tal. Agora, ficção científica, vamos dizer, um exemplo de gênero literário que eu gosto bastante, ele é bem amplo. Ele é extremamente amplo, certo? Sinopse, por exemplo, não. Entendeu? Então, parte da literatura é a sua questão de amplitude, sabe? Então, tanto na interpretação quanto na questão dos gêneros literários propriamente ditos. Períodos literários, períodos históricos literários, por exemplo, escolas literárias que a gente fala, também são bem amplos, né? Tipo, talvez pareça na escola que eles são coisinha pouca, assim, tipo, que romantismo dá para descrever em algumas palavras, só que tu pega 3 obras do romantismo e já sabe tudo sobre o romantismo. Não! Não, tá, gente? Não é assim que funciona, não, tá? As pessoas, sim, elas são influenciadas pelo contexto delas, todavia, tem uma característica muito interessante da humanidade que é não se aquietar, velho. Entendeu? Chega a ficar possesso. Porque as pessoas, não adianta, cara. Tu põe ela ali num lugar e diz fica quieto ou faz especificamente isso aqui. Essa pessoa, é garantido que essa pessoa não vai fazer. Por quê? Uma característica incrível do ser humano parece que é não seguir ordens, assim, tipo, tu quer que eu faça isso? Então eu vou fazer o contrário. E aí essas pessoas vão divergindo ali dentro do que aquilo significa e tudo mais. E outra, assim como qualquer período histórico, as escolas literárias não são tipo um corte limpo, assim, a partir desta data que não se produz mais isso, ou só a partir dessa data que se produz esse tipo de coisa, ou dentro dessa data só se produz esse tipo de coisa. Assim, gente, vocês acham que não tinha gente escrevendo coisa tipo realismo, assim, anos antes de Machado de Assis? Machado de Assis escrevia dentro do período do romantismo também, tá? Beleza? Mas se acredita ele com o início do realismo, certo? Vocês acham que não tinha alguém que escreveu uma obra antes disso que poderia se encaixar em realismo? Lógico, mas é lógico. Só que acaba que a coisa é bem abstrata, querendo ou não, sabe? Não extremamente abstrata, sim, mas é difícil de determinar muitas vezes, e isso é do caráter amplo. Nossa, eu já tô com 21 cara, velho, acho que eu não preciso pegar mais não. Do caráter tão amplo que é tipo, como é que eu vou definir esse texto? Tem tantas características, ele é tão complexo, como é que eu vou definir em uma caixinha só? Sabe? E essa acaba sendo uma das dificuldades da escola também. Sabe? Tipo, como é que tu vai me dizer que este cara aqui escreveu Helena é o mesmo cara que escreveu tudo que ele escreveu, né, cara? E como é que tu vai me dizer que o mais eu fico embasbacado é que as pessoas leem José de Alencar, velho. Eu já falei que eu não gosto de José de Alencar, eu fico possesso. Quer dizer, não é que eu não goste, gente. Eu não quero falar que eu, né? Mas eu acho ruim. É ruim, mas aí que tá. Uma coisa ruim pode te ensinar algo. Eu acho que dá pra aprender muito lendo Iracema de José de Alencar, tá? Todavia, eu não gosto, como obra literária, eu não gosto. Por quê? Porque não me apetece, eu não gosto mesmo. Entendeu? Porque não é um negócio que eu vou ler ali por fruição, ou seja, por desejo próprio, vontade própria, vou ler um negócio ali. Amei José de Alencar. Não. Não mesmo. Certo? Não vou entrar nessa caverna também. Não vou entrar nessa caverna por fruição. Tá, enfim. Então é isso que a gente tem. Literariedade. Essa é a diferença de um texto normal pra, né?
E só que, vamos falar, textos literários são o que compõe literatura, correto? Agora, só livro? Só tem texto literário em livro? Não. E aí você me pergunta, tem texto literário dentro de livro literário? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pega uma antologia ali de poemas, uma coletânea de poemas. São vários textos literários, aí num sentido mais claro, dentro de um texto literário maior. Certo? Então eles vão se encaixando um dentro do outro, pum, aquele sentido maior. Então vamos dizer, por exemplo, que tu tem uma antologia da Cecília Meirelles. Cada poema ali é sobre uma coisa, mas no geral eles têm uma temática, que é a temática da Cecília Meirelles. Por exemplo, navegação, mar, sabe? Então, essa que é a questão. O todo, ele pode ser pequeno ou pode ser um todo maior. E os todos podem se encaixando um dentro do outro. Eu não quero que fique muito complicado. Mas pensa, um texto literário vai ser aquele texto, ou seja, um ato comunicativo que tem literariedade, ou seja, pode ser interpretado de mais de uma forma, pode ser escrito de várias formas diferentes, beleza? E ele vai estar descrevendo uma coisa, vai estar falando sobre algo, só que de forma não direta, não linear, certo? Beleza? Nem sei quanto tempo deu de vídeo já. Mas por que ler ficção? Exatamente por isso, porque tu trabalha muito tua criatividade, tu trabalha muito teu cérebro lendo ficção, tu vai trabalhar várias formas de interpretação de texto, então pensa nisso. É ótimo para interpretação de texto tu ler livro de literatura, o teu cérebro vai ficar bom, 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 as engrenagens do teu cérebro vão ficar tchaca, 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 pensando o que significa aquela parte ali que tu faz um dia que tu tá lendo a mesma página e tu não faz a menor ideia do que aquilo significa. Essa que é a parte boa de literatura, porque ela faz se esforçar, é um desafio, entendeu? Então, eu diria que esses são as maiores coisas, que tem coisas, gente, que vocês vão ler em certos livros literários que vocês não vão encontrar em mais lugar nenhum daquele jeito, entendeu? Porque cada texto é um texto, cada livro é um livro, entendeu? Não existe um livro como o outro, beleza? Fora isso, o que é literatura eu já tratei. Tem uma caverninha aqui, dá pra eu fazer minha casa. Pronto, vídeo que vem eu vou fazer uma casa aqui. Eu acho que é isto. Videozinho mais curto. Que curto nada, deu 22 minutos, beleza. Tchau.